Muito bem, queridos. Parte de número 3, Zacarias capítulo 6, e é o terceiro vídeo ainda dentro do capítulo 6. Então a gente falou dos animais no vídeo anterior, dos 4 animais, falou um pouquinho de cada um deles, das suas características, e hoje eu tô com o desenho mudado aqui na lousa, para vocês o mapa. Então aqui a gente tem o Golfo Pérsico, o mar, né? Você tem aqui o Rio Eufrates, Rio Tigre. Aqui você tem a Média Pérsia, né? A Pérsia e a Média, o Elão, que são uma coisa só. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais a respeito disso, né? Aqui tá essas 3 flechas apontando uma para cada direção, porque fala lá no início do capítulo 8 de Daniel que o carneiro estava dando cabeçada para o norte, para o sul e para o ocidente. E nenhum dos animais conseguiam resisti-lo. Que animais que estava resistindo o carneiro quando ele estava dando cabeçada? E aí, queridos? Vou interromper aqui o desenho de vocês aí na lousa, a explicação, e porque eu preciso fazer uma leitura aqui a respeito de Isaías capítulo 13 e também deixar um acréscimo aqui dentro do vídeo passado. Na verdade, uma informaçãozinha que passou desapercebido, eu teria que ter falado lá. Mas para quem assistiu lá e eu falando aqui, a pessoa já vai pegar rapidinho. Então a gente falou lá dos animais, as características dos animais de Daniel 7. E a gente frisou bastante o animal de 10 chifres, a besta de 10 chifres, depois que surgiria um chifre pequeno. E também a gente falou lá dos 4 reis, né? 4 nações poderosas no tempo do fim, fazendo uma relação no mesmo tempo da besta de 10 chifres, mas na ótica, na visão de Zacarias, que ele mostra apenas 4 chifres e não 10. E por que isso? Então faltou esse detalhezinho, né? Esclarecer. Então, no tempo do império que tiver formado, 10 nações, né, um bloco de 10 nações, um império formado, dessas 10 nações, 4 serão mais poderosas do que as outras, 6 nações mais fracas e 4 nações hiperpoderosas. 3 destas nações hiperpoderosas farão guerra contra o chifre pequeno, isto é, elas vão se opor ao chifre pequeno. Por isso que ele vai abater 3 lá no contexto de Daniel 7. Vai fazer guerra contra 3 e os outros não vão fazer guerra contra ele. É só esse detalhe. Então, quando tiver nesse período de ter, né, 4 poderios na terra, 4 chifres, como Zacarias fala, lá o texto vai dizer que Deus vai levantar 4 ferreiros. Um ferreiro para cada canto da terra, ou para cada chifre desse. Na verdade, o ferreiro é nada mais, nada menos que as 2 testemunhas. 2 testemunhas em cada canto da terra. E não é 2 pessoas literais, né? Moisés e Elias, Moisés e Enoque. É 2 povos, né? Judeus e gentios unidos em Cristo. 2 testemunhas. Em cada canto da terra haverá 2 testemunhas. Essa é a explicação que faltou lá, né? Ou para fechar mesmo lá o tema, o assunto da besta de 10 chifres. Ok. Agora vamos fazer aqui a leitura então do capítulo 13 de Isaías, para a gente compreender melhor o desenho da lousa. Capítulo 13, versículo de número 1. Sentença que em uma visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Então, Isaías teve essa visão. Isaías fala muito contra a Babilônia, assim como os outros profetas. São vários textos, várias formas Deus está falando da Babilônia, né? E sempre quando ele fala da Babilônia, ele aproveita o tema, o assunto, o momento e acrescenta detalhes e informações que vão nos levar direto para o tempo do fim. Isto é, vai acontecer de novo. Então, são profecias de dupla camada de revelação. Duplo comprimento, às vezes até 3 vezes de comprimento, né? Então, vamos lá. Então, inclusive Isaías, Jeremias e outros profetas que são contemporâneos, profetizaram antes de Nabucodonosor nascer, profetizaram antes de Ciro nascer, isto é, os impérios que estavam sendo para ser formados no futuro. Verso 2. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado,
Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Então vamos entender aqui esse verso 2, porque a gente precisa entender esse verso 2 para pegar o entendimento do restante do capítulo. Então tá. Então Isaías teve essa visão. Então, de primeiro momento, Deus está dizendo para alçar um estandarte. O que significa isso? É levantar uma bandeira, escolher uma bandeira, né, vamos dizer assim. Atrair sobre você um estandarte, uma bandeira, um líder, um comandante, um governante, um rei. E esse rei é Cristo, certo? As pessoas, né, que Isaías está falando para as nações, e é para essas nações alçar um estandarte, escolher um líder. Mas, melhor dizendo, escolha a Cristo sobre o Monte Escalvado, que é território de Israel. Logo em seguida, Deus manda, então, levantar a voz para eles. Para quem que Deus está mandando levantar a voz? Aqui está uma pergunta. Então, quem está entendendo a mensagem, quem já vem meditando nesses assuntos, nesses pontos que fala dos profetas, sabe que está falando, levantar a voz, está falando, fala para tocar a trombeta, né? Toque a trombeta. Toque a trombeta para eles. E ainda mais, né? Acenai-lhes com as mãos, né? Dá um sinal para eles com a mão. Para qual sentido? Para que entrem pelas portas dos tiranos. Então, há um grupo de pessoas que vai alçar um estandarte, vai tocar trombeta para eles, um grupo distinto, e vai acenar com as mãos, para que esse grupo distinto entrem pela porta dos tiranos. E os tiranos é o contexto do fim, né? Ou era da época de Nabucodonosor, ou é a Babilônia do nosso futuro. Tiranos. Nada mais, nada menos que os 10 reis, que eu acabei de falar na introdução aí, né? Verso 3. E eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os quais exultarão com orgulho, e com exultação se orgulham. Então Deus já convidou, Deus já consagrou pessoas para esse propósito, para cumprir, para executar a ira de Deus. Então a ira de Deus foi executada no tempo de Nabucodonosor, por meio de Ciro, só que agora Deus está falando num contexto mais abrangente para o futuro, que ele também está chamando pessoas para executar a ira dele, para destruir a Babilônia do futuro. Verso 4. Já se ouve sobre os montes rumor como de muito povo, e o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Ou seja, Deus já vem organizando o seu exército, seus oficiais, seus comandantes, seus generais, seus capitães. Inclusive, se você ler lá no capítulo 1 de Joel, você vai ver que se levantou um povo poderoso, lá não fala que é 10 reis, né? Mas é a mesma mensagem, é o mesmo contexto. Se levantou um povo muito poderoso contra a terra do profeta Joel, ou contra a terra do Senhor Deus, falando do contexto dos filhos de Israel. Acabou com a vinha, com as plantações, com o cereal, com o vinho, etc., sabe? Fez uma grande destruição na terra do Senhor Deus. Aí no capítulo 2, Deus mostra um poderoso exército sendo levantado. Já é povo de Deus. Um exército tremendo, né? Que eles andam em fileira, não tropeça, cada um vai na sua vez adiante da sua lança, se arremetem, sabe? Uma galera poderosa mesmo para ir para a guerra. Inclusive essa galera de Joel 2 é um povo poderoso que nunca houve e depois dele jamais haverá outro. No contexto de Joel, né? Isto é, Deus então já está passando revista às tropas de guerra. Verso 5. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso. Como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais.
e terão contorções, como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. Então aqui já falou lá do contexto de Mateus 24, né, princípio de dores, ou até mesmo dores de parto, inclusive, e Apocalipse 12. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Verso 10. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos. Por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então veja que aqui falou no contexto dos poderes do céu sendo abalados, né? Está na quarta trombeta, exatamente na metade da semana, quando a igreja está indo para o deserto. A besta já implantou a marca, já começou a marcar a galera que vai seguir a besta. Verso 12. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. 13. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Verso 14. Cada um será como gazela, que foge, e como um rebanho, que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. E quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que, aqui está o texto-chave, eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Então veja que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Senhor Jesus está mostrando aqui pra gente que ele vai despertar contra eles, no caso os tiranos, a galera que falou lá no início, sabe? Os tiranos, a Babilônia em si, sabe? Os 10 reis, etc. Então Deus vai despertar contra ele os medos. Aconteceu na época de Nabucodonosor com Ciro, só que aqui está falando para o nosso futuro. Porque Deus vai despertar os medos. Como a gente leu lá no verso 2, que Deus consagrou uma galera, chamou uma galera antes para tocar trombeta. Toque a trombeta. Alcem para vocês um estandarte, escolham um líder, toquem trombeta. E deem sinal com as mãos para eles, para que eles entrem pelas portas dos tiranos. Eles quem? Os medos. Percebe? Que não, e no caso, eles não vão fazer caso de prata e de ouro. Por quê? Porque aqui, na verdade, o Senhor Jesus já está contemplando, na verdade, a sua igreja glorificada, né? Porque aí a Babilônia só vai cair com a igreja glorificada. Ela vai cair ali aos poucos, durante a grande tribulação, mas a ira de Deus mesmo, a sétima taça, quando cai sobre a Babilônia, é com a igreja glorificada. Aí sim, acaba com o reino da besta, né? Antes disso, ela vai sendo, como que eu diz aqui, vai sendo enfraquecida, né? Vai se perdendo aos poucos. Verso 18. Os seus arcos matarão os jovens, e eles não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. O arábio não armará ali sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Então, essa frase aqui que está sendo falada de geração em geração é porque o Senhor Deus está prevendo um reset no tempo, assim como aconteceu quando Cristo veio na primeira vinda, resetou o tempo, começou uma nova contagem. Hoje estamos nos 2000 e lá de anos, né, de tempo. Quando Jesus retornar na sua vinda, de novo vai resetar esse tempo e vai começar-se uma nova contagem de novo. Por isso que as profecias apontam, quando a Babilônia for caída, né, quando ela for destruída, a sua fumaceira vai subir de geração em geração, ou pelos séculos dos séculos. Os animais que estarão ali, no caso, o contexto aqui que vai falar agora, sobre os animais, né, os animais detestáveis, né, morada de bicho imundo, né,
vão morar nesses territórios, né? E ainda tem um profeta que Deus usa a seguinte afirmação: e quando chegar essa época, vocês podem ir lá e consultar a lei do Senhor. Nenhum desses animais vão faltar ali. Bacana, né? Verso 21. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão as avestruzes, os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos e os chacais nos seus palácios de prazer. E está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. E aqui finalizou a leitura. Beleza, queridos? Então agora a gente volta ali para a lousa para vocês matar a curiosidade aí, né? Que animais são estes que não podiam resistir ao carneiro? Quais são os animais que o carneiro estava enfrentando e derrotando, no caso? Vamos para a lousa para entender e o irmão Marcião vai explicar lá para nós. Qual animal? Quais animais? Então, aqui desse lado a gente tem Israel, né? O Egito, o Mar Grande que eles falam, né? Lá em cima a Grécia, Palestina, e assim, um mapa bem conhecido. E esse mapa, ele é bem conhecido assim, abre aspas, né? Tá sofrendo sempre atualizações. Então você entra na internet, tem vários desenhos, cada um vai estar de um jeito, por conta das atualizações, né? Mas os locais não mudam, né? Os desenhos podem mudar, mas os locais continuam lá. E é muito importante a gente compreender a geografia, estudar a palavra de Deus usando a geografia como Deus usa, né? E Deus fala muito de norte, sul, nome de cidade, de país, ele quer que a gente entenda. Então, se a gente não der uma atenção para a geografia, então a gente perde algumas coisas, né, no caminho. Na nossa caminhada com Deus, a gente acaba perdendo algumas coisas. E em algum momento você vai precisar usar a geografia para encaixar alguma coisa. Então, a geografia é muito importante. Então, vamos retornar aqui. E daqui a pouquinho eu quero falar da história de Ciro um pouquinho. Mas antes vamos resolver o assunto aqui do carneiro. Deixa eu ficar um pouquinho mais para cá. Então, quando Deus está usando um carneiro para falar, é, um carneiro para falar de combater os outros animais, né? Mas quais são os animais que supostamente lutariam ou lutaram com o carneiro que Deus está prevendo? Na leitura que a gente fez do capítulo 13 de Isaías, a gente viu que o povo de Deus, né, os medos representam o povo de Deus. Inclusive, lá na leitura que a gente fez no vídeo anterior, de Jeremias 49, do verso 34 ao 39, para quem não viu o vídeo, se quiser dar uma meditada nesse texto, e o vídeo vai lá que vai estar bênção também. Nos ajuda aí nas visualização para fazer o canal crescer também, né? Então, como que Deus está prevendo que o carneiro, no caso, entendendo já que Deus está falando para o futuro, que o carneiro ia derrotar o leão, o carneiro ia derrotar o urso, o carneiro ia derrotar o leopardo e o carneiro iria derrotar a besta de 10 chifres. Exceto o chifre pequeno, né? Que o carneiro não conseguiu derrotar. Então Deus está prevendo, né, através do carneiro, ou se utilizando do carneiro para falar do povo de Deus, que o carneiro morre. Porque se eu estudar nas festas, né, você vai ver que nas festas os carneiros, as ovelhas são mortos mesmo em sacrifício, né? Todinho o livro da lei, o Antigo Testamento, foi regido desta forma. Muitos carneiros, muitas ovelhas morreram. E todo dia na festa de expiação, que é uma vez por ano que ocorria, Israel é oferecido um carneiro, né? E um bode. Dois bodes, né? Um bode, o sumo sacerdote colocava a mão nele e ele ficava vivo e ele ia para o deserto. E lá no deserto ele se acabava lá no deserto porque ele recebia todo o pecado do povo, depois que o sumo sacerdote colocava a mão nele. E o outro bode morria, né? Era morto. E era oferecido a. Então, quando você está vendo um bode e um carneiro, Deus já está mostrando para gente a festa da expiação. Se é festa da expiação, significa que o carneiro venceu. Quando o carneiro morre, o povo de Deus morre, ele venceu.
O Novo Testamento não está recheado de palavras que diz para nós, né? Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte que eu vou te dar a coroa da vida. Aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, vai receber isso, vai receber aquilo outro. Mas na maioria das vezes fala de morte mesmo, né? Zacarias no capítulo 11 fala para apacentar as ovelhas que estão destinadas para a matança. Paulo lá em Romanos 8 ainda fala que nós somos como ovelhas que vai para o matadouro. E ainda é o contexto que ele fala de deserto, de tribulação, de angústia, muitas águas, sabe? Todo o contexto que os profetas falam. Então o carneiro tem que morrer mesmo, né? Sim, mas depois que ele venceu o leão, o urso, o leopardo e a besta de 10 chifres. Então é isso que Deus está mostrando. Então o- os medos e os persas recebem a Cristo, começa a trabalhar sua vida, seu relacionamento com o Senhor Deus através de Cristo, e aí nenhum dos animais podem resistir ao carneiro, porque o carneiro está representado no homem, sabe? É em Cristo. Então, quem nos separará do amor de Cristo, né? Quando Paulo fala em Romanos 8. A profundidade, a altura, a largura, sabe? Aquelas perguntas que ele faz são perguntas de coisas, né, difíceis, né? A morte, a espada, a tribulação. Quem que vai nos separar do amor de Cristo? Então, todas as coisas que ele fala tá relacionado com os animais, porque as perseguições, as coisas que acontecem na nossa vida, proporcionadas por esses 4 animais que são autoridades que Deus enviou, sabe? Que eu já falei nos vídeos anteriores, para justamente nos pressionar, para revelar a fé verdadeira em nós, né? Então, todas essas características que estão contidas no Novo Testamento a respeito de nós, do homem em Cristo, está representado no carneiro. Então, lá em Apocalipse, quando as 2 testemunhas morrem, quem que mata as 2 testemunhas? Não é o chifre pequeno? É o chifre pequeno que nasce. Mas quando você olha só para o carneiro, lá no capítulo 8 de Daniel, você não consegue entender muitas coisas. Mas eu vou citar aqui um trechinho que fala lá do carneiro, né? Daniel fala que ele estava aqui, né? Perto da capital. Parecia que eu estava em Suzã, próximo ao rio. Ele fala o rio Ulai, né? Mas eu acho que é o rio Tigre. Então, Daniel tá nessa região aqui. E aí eu comecei a observar e eu vi que o carneiro dava cabeçada para o norte, dava cabeçada para o sul e dava cabeçada para o ocidente. E nenhum dos animais podiam resistir ao carneiro. E eu também vi, na minha visão, neste carneiro, que ele tinha 2 chifres. Só que um chifre nasceu depois do outro. Então, o primeiro chifre do carneiro, né? Sim, é Cristo, é Ciro, né? Melhor dizendo. Então, Ciro morre na batalha com o bode, na época da Grécia, entre a Média e a Grécia, né? Quando os dois impérios entram em combate, aconteceu ali a quebra desse primeiro chifre. Aí o carneiro tombou. Só que aí a profecia tem a segunda camada que fala do povo de Deus, que o Ciro, na verdade, é Cristo. Cristo vem e morre como um sacrifício, sabe? Todas aquelas coisas que acontecem com ele, representado também no carneiro. E depois, por último, vem o povo de Deus, né? As pessoas que recebem a Cristo. Todas elas vão passar por um processo e vão dormir, vão morrer. Aí no dia da ressurreição vai levantar. Só que quando chega no tempo do quarto animal, que é a besta de 10 chifres, a besta de 10 chifres, né? As 2 testemunhas vencem a besta de 10 chifres. Só que quando o chifre pequeno vem e estabelece o 8º reino, o reino da Babilônia, que termina-se o império ali dos 10 chifres, né, que é a Síria, a ONU, quando termina esse império, começa uma perseguição implacável contra os santos. E aí os santos morrem. Morrem, né? Aparentemente o bode venceu. Aparentemente o chifre pequeno venceu naquele momento. Lá em Apocalipse 11 fala mesmo, não. Quando as 2 testemunhas terminarem de dar o testemunho que elas devem dar, a besta que sobe do abismo, que é o chifre pequeno, fará guerra contra elas e as vencerá. Isto é, vai derrubar o carneiro, vai pisar em cima e não vai ter força no carneiro para lutar contra o chifre pequeno. No caso, aconteceu de fato. Mas aí as 2 testemunhas vão ressuscitar, isto é, o povo de Deus vai ressuscitar. E quando o povo de Deus ressuscita,
Aí eles descem que nem urubu em cima da carniça. Tanto é que Jesus fala, né? Onde tiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, né? Mas é o contexto do império destruído ali, da Babilônia. Ok? Então, por isso que o início do capítulo 8 já começa assim, jogando a ressurreição na nossa cara, né? A ressurreição de Cristo com o seu povo na, na figura do carneiro. E também eu tenho o contexto aí para falar da expiação, inclusive, né? Do bode do carneiro. Que é o dia da expiação que acontece esse episódio também. Mas na história literal mesmo, uma coisa, um dado importante, eu, eu já fiz bastante pesquisa a respeito dos medos e dos persas e de Ciro. Lá da outra vez que eu fiz uma série de gravação a respeito do livro de Esdras e Neemias, então eu fui buscar a fundo, né, os contextos de Ciro. Então, o território que é chamado hoje de Irã, que também foi chamado de Elão por um tempo, e que também antes de ser Elão era um outro nome. Eu estava lembrando dele agorinha, já me esqueci do nome. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo. A Média e a Pérsia foi um país, uma geografia enorme, só que eles eram divididos. Sempre a Média estava em guerra com a Pérsia. A Pérsia está no sul e a Média está no norte. Uma guerra sem fim, parecia que não tinha fim. E aí Deus começou a profetizar através de Isaías que Deus levantaria Ciro, né? E Ciro, representado no urso, né, viria contra Nabucodonosor, que é o leão, e tiraria os judeus do cativeiro. Tá? Só que Ciro, quando Ciro nasce, e aí começa um desenvolvimento na vida dele de fora do comum, por conta da, não só por conta da profecia em si, mas sim por causa das obras dele, porque Deus conhece o homem de antemão, né? Ele conhece, ele sabe falar das pessoas que ainda não existem e como elas vão fazer e as suas obras, né? Então Deus deixou relatado as obras de Ciro, apontando para Cristo, mas na sua vida secular, Ciro, então ele fez muitas coisas, né? Dentro do contexto político. Uma delas foi unir a Pérsia com a Média, que eles não se davam, assim como os judeus com os samaritanos não se davam. Assim como Efraim e Judá nunca se deu, aí Cristo veio e uniu Efraim e Judá. Só que Efraim foi espalhado no meio das nações, né? E até hoje Deus está chamando, recebendo ainda Efraim, né? Que está no meio das nações, isto é, os gentios, né? E o mesmo aconteceu com os medos, né? A gente já leu na gravação passada. Então Ciro, primeiramente, ele faz um trabalho político. E eu não sei se ele pregou o Deus de Israel, qual foi a conversa dele. Eu sei que ele conseguiu unir a Média com a Pérsia, montando um só reino para poder derrubar Nabucodonosor do cavalo, né? E aí Ciro então une esses dois países e vai para derrotar a Babilônia, né? Eu não sei que tipo de mensagem que Ciro pregou. Se ele falou para eles, olha, a gente está brigando entre nós temos um dos melhores exércitos na face da terra. Se a gente unir força, a gente pode vencer. Império Babilônico, quais impérios surgir na nossa frente, a gente pode vencer. Se a gente unir as nossas forças e parar de brigar entre nós. Porque essa briga entre nós não vai levar a lugar nenhum. Né? Eu não sei que tipo de mensagem que Ciro pregou. Mas Ciro conseguiu unir a Média, que estava no norte, e a Pérsia, que estava no sul. Então, a capital da Pérsia era a tal da Parságada, a Pérsia, né? E a Média, a capital da Média era Equibatana, uma cidade, né? Que era a capital da Média, e a Parságada era a capital da Pérsia. E aí Ciro, né, na época que ele recebeu essa missão, ele uniu os dois. Aí então surgiu o famoso hoje atualmente o nome lá do Irã, a capital do Irã é Teherão, capital do Irã, né? Na época de Ciro, né, a capital, na verdade, se tornou Suzã.
Só que Suzã já existia, a cidade de Suzã já existia. O significado do nome da cidade de Suzã é fim de guerra. A gente não quer briga com ninguém, a gente quer descansar, a gente quer paz, a gente quer viver em tranquilidade e sossego. É o significado do nome de Suzã. Então, Suzã passou a ser a capital da Média e da Pérsia. Provavelmente por indução de Ciro, né? A cidade já existia. Mas aí Ciro conseguiu arrastar tanto a capital da Média quanto a capital da Pérsia para Suzã. Tanto é que Daniel fala, né? Parecia que eu estava em Suzã, lá no Elão, né? A capital do Elão, na época de Daniel era Elão, hoje é Irã. A gente conhece por Irã, né? Mas é Teherão, né? A capital. Então Ciro consegue unir os dois. E aí eles partem para derrubar Nabucodonosor. Assim como a profecia está falando, que Deus vai unir Efraim e Judá, Efraim que está no norte e, e Judá que está no sul, é em Cristo, para derrotar os seus inimigos, né? Todos os inimigos. E, e fica bacana, né? Essa história. Aí você soma lá com Isaías 13 que a gente leu, que Deus, né, já consagrou, já convidou, Deus já chamou os medos e os persas para lá, fala só os medos inclusive, né? Não fala dos persas, porque Deus já está visando um público só lá, né, em Isaías 13. E lá acontece então a queda de fato da Babilônia. Então vocês conseguiram entender que o carneiro aqui está representado no povo de Deus, que ele precisa de fato morrer, né, para ressuscitar. Então, por duas figuras, a gente meditou na palavra, através do carneiro, e na gravação passada a gente meditou através do urso, que está representado no mesmo território, né? E em Cristo hoje, inclusive, né? Aí entra um terceiro animal, que é o leão da tribo de Judá, né? Que é Cristo. Né? Aí sai de cena o carneiro, sai de cena o urso, e entra o leão da tribo de Judá. Por esse lado aqui, a gente tem Israel, Palestina, tem a Grécia lá em cima, né, que é o bode, onde o bode viajou, né, lá na visão de Daniel, o bode viajou para o combate contra o carneiro, né, onde o carneiro foi jogado para o chão, seu chifre foi quebrado, e depois ia nascer um outro chifre, né, que aponta para o tempo do fim, né, que fala do povo de Deus. E aí acontece, né, o episódio de Alexandre o Grande expandir seu império e depois ser dividido para os quatro ventos dos céus. Então, queridos, o assunto hoje é só isso que eu queria falar mesmo. Então, que Deus te abençoe. Não esqueçam aí de ajudar e compartilhar, comentar, fazer alguma movimentação aí dentro do canal, que nos ajuda aí para fazer o canal crescer em nome de Jesus. Amém?